E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre Petrobras. Será que a empresa está realmente muito barata? Até de graça, como eu já vi alguns gestores e analistas comentando por aí. E principalmente, se ela está realmente muito barata em indicadores, e veremos isso aqui no vídeo, até comparando Petrobras com empresas petrolíferas internacionais, e óbvio que isso pode estar acontecendo, por que está acontecendo? Está barato assim na cara do gol, porque está todo mundo comprando Petrobras e colocando na carteira. Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Só que antes de entrar no assunto, eu quero lembrar vocês que me acompanham aqui no canal que nessa semana eu abri as inscrições para a 17ª turma do curso IV de Renda. Elas ficaram abertas inicialmente somente durante 24 horas. A gente fechou as inscrições, só que sempre tem gente que se inscreve com boleto, não paga os boletos, deixa vencer, muda o método de pagamento, depois pega cartão, Pix. Então, na quinta-feira, amanhã, a partir das 8 da manhã, nós iremos reabrir as vagas para a 17ª turma do curso IV de Renda, durante também um período curto, com os mesmos benefícios do pessoal que já está inscrito, ou seja, o direito a um NFT da coleção CryptoSócio, que hoje, pelo valor de mercado ali no site OpenSea, está cotado em 0,133 Ethers, o que dá mais ou menos, né, o Ether está em queda, mas em torno de R$ 1.600. Então, se você quer fazer parte do Viver de Renda com esse benefício exclusivo, e a última turma que tem esse benefício, dê uma olhada aqui no link que estará na descrição e fique atento para amanhã, a partir das 8 da manhã. Agora, entrando no assunto do vídeo em si, Petrobras novamente ocupou os noticiários por dois motivos. O primeiro deles é que no dia 9 de maio foi anunciado um novo reajuste no preço do diesel, de 8,8%. E esse reajuste veio logo após uma outra notícia que também deu bastante repercussão, que foi a divulgação dos resultados trimestrais de Petrobras, relativos ao primeiro trimestre de 2022, onde Petrobras teve o maior lucro entre as petroleiras no primeiro trimestre de 2022. Foi um lucro de 44,5 bilhões e um pagamento de dividendos de 48,5 bilhões que foi anunciado. Se a gente pegar o pagamento de dividendos de Petrobras nos últimos 12 meses, já é muito absurdo, porque ela pagou até agora 23,2% de dividendos. Se a gente for comparar com a taxa Selic atual, que já é uma taxa Selic bem alta, isso é quase o dobro da Selic. Lembrando que a Selic ela aumentou bastante no final do ano passado, né? Ela começou a ter aumentos maiores, mas isso mostra o quanto o Petrobras conseguiu de rentabilidade e como muito disso foi parar na mão dos seus acionistas. Lembrando que o principal acionista de Petrobras é o governo. A gente vai ver aqui à frente o quanto a Petrobras já rendeu para o governo, somando os lucros, os tributos que ela paga, tanto nas esferas federal, estadual, quanto municipal. Só que aí tem um ponto interessante, né? Apesar da empresa estar voando, logicamente, com o preço do combustível mais alto, muita gente fala, a Petrobras está lucrando muito porque está cobrando preços muito altos do cidadão e essa não deveria ser a finalidade da empresa. Inclusive, esse discurso é até corroborado nas lives que o presidente Jair Bolsonaro faz. Durante a sua live semanal, por exemplo, ele mandou um recado para o antigo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para o novo presidente da Petrobras, José Mauro, lembrando que há pouco tempo a presidência da Petrobras foi trocada, sendo que já havia sido trocada antes. Quem estava ocupando antes era o general Silvio Luna, já uma indicação do Bolsonaro, e agora José Mauro. Citando as palavras do presidente Bolsonaro ipsilíteris, vocês não podem, ministro Bento Albuquerque e senhor José Mauro, da Petrobras, não podem aumentar o preço do diesel. Não estou apelando, estou fazendo uma constatação, levando-se em conta o lucro abusivo que vocês têm. E logo depois disso, pouco tempo depois, foi anunciado esse aumento do diesel de 8,8%, e como o presidente da Petrobras já havia sido mudado há pouco tempo, quem rodou dessa vez foi o ministro de Minas e Energia. Então saiu o Bento Albuquerque e entrou o Adolfo Saxida, que é um liberal por convicção, mas parece que hoje ele está muito mais alinhado com a questão de garantir a reeleição do Bolsonaro. Então, teoricamente, ele estaria mais sujeito a intervenções no preço dos combustíveis, já que essa é uma pauta que acaba sendo muito representativa. Tanto que se você pega o discurso do PT, por exemplo, o tempo todo o Lula, ele martela em cima da autossuficiência de petróleo que nós teríamos aqui no Brasil, de que ele acha absurda essa questão de uma paridade internacional levando em conta o preço do combustível em dólar. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, inclusive mostrando que, embora a gente realmente seja autossuficiente na produção de petróleo, não somos no refino. E aí que moraria o perigo de um preço do diesel abaixo do que seria um preço de mercado. Porque, afinal de contas, com esse preço abaixo, muita gente que importa o diesel deixaria de fazer isso, já que por que você vai pagar mais caro lá fora para vender aqui por um preço mais barato, tendo prejuízo? Então nós poderíamos ter um desabastecimento no mercado, o que em si, né, uma demanda que já existe para uma oferta mais escassa tenderia a levar preços para cima, se o preço fosse livre, ou a Petrobras teria que comprar lá fora por um preço mais alto para vender aqui por um preço mais baixo, e já tentou isso no passado e não deu certo, foi na época do governo Dilma. Então esse risco ele fica
no radar. Mas esse nem é o ponto do vídeo em si, apesar de ter uma certa conexão com o que a gente vai ver no final na hora de comparar a Petrobras com empresas internacionais. Mas só para mostrar como muitas vezes esse discurso ele é mais retórica pensando em eleição do que realmente algo visando termos práticos, né, uma intervenção direta na Petrobras, vale a pena mostrar o quanto a Petrobras já gerou para o país desde que voltou a ser uma empresa que tem lucros robustos. E para isso eu vou citar aqui uma nota que o presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho, divulgou para anunciar esse belo lucro, esse resultado que a Petrobras apresentou. Ele disse, abre aspas, este resultado financeiro deve-se ao fato de termos agora uma Petrobras saneada, que reduziu os encargos com pagamento de dívida essa, né, crivo meu, que já chegou a ser a maior dívida corporativa do mundo, investe com responsabilidade e opera com eficiência. Por isso é possível gerar esse retorno importante para o acionista, em especial a sociedade brasileira representada pela União. Tudo isso gera desenvolvimento econômico em toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e arrecadação de tributos para o país. Neste trimestre, pagamos para a União, estados e municípios, em tributos, 1,5 vezes o valor do nosso lucro líquido. A Petrobras está distribuindo os frutos de sua geração de valor para a população brasileira. E por que o presidente da empresa fala, em outras palavras, que o governo é o maior beneficiado da atual situação da Petrobras? Porque se a gente for pegar desde o começo de 2019, mês de janeiro, até o mês de março, que foi o fechamento do primeiro trimestre, a Petrobras já rendeu à União 447 bilhões, isso contando impostos, dividendos, royalties, mas isso pensando só no governo federal. Se a gente for estender isso também para governos estaduais e municipais, a cifra chega a 675 bilhões. Considerando o faturamento da empresa no mesmo período, que foi de 1,16 trilhões, mais ou menos 58% do faturamento da empresa foi, no final das contas, do Estado. Sendo que o lucro da empresa nesse período foi em torno de 200 bilhões. Então a Petrobras pagou mais de 3 vezes o seu lucro para o Estado. Logo, fica claro ver que a eficiência da Petrobras auxilia bastante a parte de arrecadação do governo e permite que eles tenham gastos que, em outras circunstâncias, eles não poderiam ter sem aumentar a dívida do governo. Um exemplo até essa matéria, que eu vou colocar aqui o título na tela, sobre como o rendimento que a Petrobras teve apenas para a União, nesse período, né, entre 2019 e março de 2022, é equivalente a 5 vezes a despesa com o Auxílio Brasil. E para quem quer entender mais desses números, o quanto os dividendos vão para a mão do governo, como é que é a estrutura societária, como eu já disse, tem outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Agora vamos dar uma olhada em alguns indicadores da Petrobras para no final poder comparar ela com algumas empresas internacionais do mesmo setor. Eu vou começar inicialmente olhando a margem bruta da empresa. Então, pegando o histórico que vocês estão vendo aí na tela, o que nós vemos é que a margem ela era muito interessante, acima de 30%, até os idos do ano de 2010, e depois ela começou a cair, chegando na faixa de uns 22% ali no ano de 2013, 23,35% 2014. Esse foi o período mais baixo, depois a margem começou a subir, e agora nós estamos dentro dessa janela que está aparecendo, na maior margem bruta que Petrobras já teve. E há alguns motivos para isso. Logicamente, né, o preço do petróleo subindo nos últimos tempos, principalmente o Brent, que acaba sendo a referência para a Petrobras, auxiliou muito na melhora dessa margem. Mas cabe observar que, olhando em dólares, o preço do petróleo não está no maior patamar dentro daquela janela. Se nós formos ver, 2011 até mais ou menos 2014, o preço do petróleo esteve em um patamar bem similar ao que nós estamos vendo agora. Então não é só o preço do petróleo que fez a empresa ter uma melhor margem. A gente tem que considerar também melhoras na parte produtiva da empresa, como por exemplo o custo de extração. Pegando dados divulgados pela própria Petrobras, nós tivemos uma redução no custo de extração em dólar de 50% comparando o ano de 2014 para o ano de 2022. Isso é muito representativo. E essa melhora operacional, ela significa um aumento da margem líquida também. Colocando aqui na tela, para que a gente possa dar uma olhada, nós temos a margem líquida da empresa desde o ano de 2008 até o período atual. E estamos com a maior margem do período, em 29,53%. E observando também esse quadro, a gente consegue enxergar que não é só o preço do barril de petróleo mais alto que puxa as margens da empresa para cima. Porque se fosse isso, nós teríamos margens muito robustas também nos anos de 2011 até mais ou menos o período de 2013. Mas o que acontecia é que com o preço do barril de petróleo muito alto, a empresa ela pôde ser ineficiente. E mesmo assim ainda conseguia ser lucrativa. Quando o preço começou a cair, o que aconteceu é que a margem líquida ficou negativa, chegando a menos 10,85 no período de 2015. O que significa que de cada R$100 que entrava no caixa da Petrobras, ela gastava os R$100 e ainda gastava mais 10,85, o que aumentou a dívida da empresa, levando no final das contas a Petrobras a ter a maior dívida corporativa do mundo. O que felizmente agora está equalizado, levando também a melhora dessa margem líquida. Que nós tivemos
tivemos uma redução com despesas gerais e administrativas na casa de 60% e também no custo dessa dívida, o que inclusive possibilitou a distribuição de dividendos novamente. Porque se a gente for pegar aqui um trecho da política de distribuição de dividendos da Petrobras, eles colocam o seguinte: em caso de dívida bruta igual ou inferior a 65 bilhões de dólares e de resultado positivo acumulado, a companhia deverá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. Então, lá em 2015, a dívida bruta da empresa chegou a 492,8 bilhões de reais. Isso era muito superior ao patamar de 65 bilhões de dólares. Agora, em 2022, essa dívida está em 277,4 bilhões de reais. E já muito controlada em relação a patamares anteriores. Na verdade, como eu vou colocar aqui na tela para vocês, a gente vê que a dívida está em queda, porque a empresa está muito rentável, ela consegue equalizar essa dívida, inclusive agora, como tem indicadores muito mais saudáveis, se for captar nova dívida, até para pagar a dívida antiga, ela consegue fazer isso muitas vezes com juros menores, né? Isso principalmente pensando em captação de dívida, enquanto a Selic estava no patamar mais baixo, os juros no geral estavam em patamares mais baixos. Agora não valeria muito a pena captar dívida porque, afinal de contas, os juros explodiram, né? Vários vídeos aqui no canal já mostraram isso para vocês. E essa evolução da empresa, se a gente for olhar refletida no ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, também faz com que no período desde 2008 até o ano atual, nós estejamos nos maiores patamares, em 34,56%. E é interessante o seguinte, né? Se a gente for olhar a cotação de Petrobras agora, o preço dela dividido pelo valor patrimonial da empresa, o que ela tem de patrimônio líquido, está dando praticamente 1. Na verdade, está dando 1,01. Então você está comprando Petrobras na bolsa pelo mesmo preço que você gastaria para construir uma Petrobras do zero. Tem empresas na bolsa que inclusive estão muito avaliadas abaixo do seu valor patrimonial, mesmo sendo lucrativas pela atual conjuntura de mercado, o que significa que é mais barato comprar em bolsa do que construir uma do zero. Petrobras está no mesmo preço e pagando esse preço, você consegue uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa hoje de 34,56%. Então, se a empresa consegue ser rentável dessa maneira, né, na casa dos 34%, isso tende a ser mais ou menos, caso ela não faça nenhuma grande mudança, né, nenhum grande investimento para ser mais produtiva ainda, a rentabilidade de longo prazo do seu investimento. Então, Petrobras indiscutivelmente está com métricas muito interessantes. E aqui entra o ponto interessante. Por tudo que a gente viu até agora, nós vemos que as margens da empresa estão muito saudáveis, no maior patamar dos últimos anos. O barril de petróleo também está num preço alto e não tem uma expectativa de que o preço venha a baixar muito no curto prazo, até por conta da conjuntura mundial. É uma guerra entre Rússia e Ucrânia, a volta da demanda, sem que tenha ocorrido ainda uma grande volta da oferta de petróleo, porque muitas empresas investiram menos em prospecção de novos poços durante o período da pandemia, porque muita gente falou, não vai ter tanta demanda por petróleo, o pessoal vai ficar mais de home office, e não foi o que aconteceu no final das contas. Olhando a rentabilidade sobre o patrimônio da empresa, também num patamar incrível. Então, observando isso, deveria se pensar, nossa, se é tão atrativo assim, Petrobras não pode estar tão barato, porque afinal de contas, está muito bom, já numa montanha de dividendos. Só que olhando métricas de preço, né, no valuation da empresa, o que a gente vê é interessante. De preço-lucro, Petrobras está avaliada agora em 2,93. Essa métrica mostra que se a empresa mantiver o lucro atual e distribuir 100% disso para os acionistas, o que não é o que acontece, o lucro ele pode se manter, ele pode diminuir, mas no final das contas é só para ver em quanto tempo você teria o retorno do seu investimento. Então, se ela mantiver o lucro atual e distribuir tudo para o acionista, em menos de 3 anos, em 2,93 anos, o dinheiro voltaria para sua mão. Só que essa não é a melhor métrica para a gente comparar a Petrobras com empresas internacionais, porque no lucro pode entrar uma série de itens não recorrentes, né? Vende algum equipamento, vende uma empresa subsidiária, tem uma receita que pode vir da parte financeira. Então, não é essa métrica que mais nos interessa. O que interessa é o resultado operacional que a empresa tem. Por isso, eu vou olhar aqui duas métricas, o EV/EBITDA e o preço sobre o EBITDA. O EV sobre o EBITDA é o Enterprise Value da empresa, o que significa o valor de mercado mais a dívida que ela tem menos o caixa, dividido pelo EBITDA, que seria ali o seu lucro operacional. O EBITDA também em português é conhecido como LAGIDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E o preço sobre EBITDA, o preço, o valor de mercado da empresa, né, o preço de uma ação, sob esse resultado operacional que ela tem. Nessas duas métricas, o que a gente vê é que no EV/EBITDA a Petrobras está cotada a 2,12 e no preço sobre EBITDA em 1,44. Então, de fato, né, em todas as métricas que nós vemos de valuation, Petrobras, ela tá barata. Como muita gente diz, né, tá quase de graça. E aí, se eu for olhar outras empresas do setor, olhando os indicadores da ExxonMobil, o código dela é XOM, XOM,
aqui no mercado americano. O preço-lucro está em 14,49. Então, pensando, né, que se a Exxon devolvesse 100% do que ela lucra para os acionistas e o lucro permanecesse igual, aqui demoraria 14,49 anos para o retorno do seu investimento. Com Petrobras demoraria menos de 3 anos. Olhando o EV/EBITDA, 6,68. Olhando o preço sobre o EBITDA, 6,07. Então, o preço sobre o EBITDA é mais de 4 vezes maior do que o de Petrobras. Praticamente isso, em torno de 4 vezes. Bem mais cara. E olhando uma outra empresa, a Chevron, uma empresa onde Warren Buffett tem participação, o código dela no mercado americano CVX, nós temos um preço-lucro de 16, um EV/EBITDA de 7,41 e um preço sobre EBITDA de 7,06. A gente vê que não tem muita diferença da Chevron para a Exxon, tanto no preço-lucro, quanto no EV/EBITDA, quanto no preço sobre o EBITDA. A grande diferença está da Petrobras para essas outras duas e, na verdade, da Petrobras com qualquer outra empresa petrolífera que a gente for olhar, que seja privada. E esse é o ponto que faz com que Petrobras, mesmo estando muito barata, para alguns nunca esteja barata o suficiente, que é a chance de uma interferência governamental. A gente já vê essa interferência meio que de maneira indireta. O presidente falando que é um absurdo a Petrobras estar tendo esse lucro, mesmo que o governo seja o principal beneficiado por isso. É a mudança de um ministro, é a mudança do presidente da empresa, por mais que a política de preços tenha se mantido a mesma. O que me faz até pensar, né? Será que é só retórica eleitoral ou vai haver realmente uma mudança de fato? É do tipo, vamos dar essa resposta pro pessoal que está reclamando do preço de combustível, mas deixa a empresa funcionar como ela tem que funcionar. E aí que vem a minha principal preocupação, né? Nem com a gestão atual, mas o que acontecerá depois da eleição. Será que vai ganhar, por exemplo, o Lula, que já falou por várias vezes que essa política de paridade internacional não deve ser mantida, que critica muito a política atual, e olhando na gestão não do Lula, mas da Dilma, PT no final das contas, a gente viu que a Petrobras praticou preços diferentes do mercado internacional e aquilo se refletiu em margens líquidas negativas na empresa e um aumento do endividamento. E aí, pensando que a gente já tem uma eleição em outubro, isso segura muita gente de investir em Petrobras, mesmo que a empresa esteja negociando com severo desconto frente a outras empresas do mesmo setor. E acaba sendo até, não sei se engraçado ou trágico é a melhor palavra, talvez seja irônica, porque Petrobras acaba sendo uma das poucas empresas exportadoras de commodities no mundo onde o acionista, o dono, fica preocupado quando o preço da commodity sobe. Porque sempre que o barril de petróleo dá um estirão, o pessoal pensa, poxa, é meio que aquela risada com um choro. O cara ri porque pensa, a empresa vai ficar mais rentável, mas chora pensando que pode vir uma interferência governamental. E não dá para descartar essa hipótese em Petrobras. Até por isso que, mesmo reconhecendo que a empresa está barata, eu acho que é um motivo para ela estar barata, que é essa questão da interferência. O que me mantém particularmente longe de Petrobras, até porque não é só Petrobras que está barata na bolsa hoje. Você tem várias empresas baratas, empresas boas, com menos chance de interferência governamental, negociadas também com belo desconto, muitas vezes, frente ao seu próprio valor patrimonial, rentáveis, e quando eu digo rentáveis, com um retorno sobre patrimônio líquido na casa dos 2 dígitos, maior do que, por exemplo, o retorno que você tem ao investir em renda fixa, mesmo com os juros que nós temos atualmente. Então, diante de tantas oportunidades, né, e aí não só com empresas da bolsa, mas também com fundo imobiliário, também com cripto, que está caindo pra caramba agora, eu vejo que mesmo estando realmente atrativa, na minha visão, eu prefiro ficar longe de Petrobras. Mas entendo perfeitamente quem compra, porque de fato, né, olhando todas as métricas que a gente viu aqui, é um negócio que está bom, enquanto não tem uma interferência. E sempre há sombra de que isso possa vir a ocorrer. E para quem quiser aprender mais sobre isso, sobre essas métricas, seleção de ativos, o que eu levo em consideração na hora de alocar o meu dinheiro, lembro novamente que amanhã, a partir das 8 da manhã, estamos reabrindo as inscrições para o Viver de Renda 17. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu também quero saber a opinião de vocês. Concordam com o que eu disse de Petrobras? Acham que não tem chance de interferência governamental? E que a eleição que vai ganhar fulano é ciclano e não vai ter? É só retórica eleitoral? Tá comprado, não tá comprado? Nunca compraria? Deixa aqui os comentários, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo sempre com o que vocês dizem aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.